Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir. Hoje nós estamos no sábado. A gente pode ter um tempo a mais com a palavra, né? E a gente vai seguir aqui. Nós vamos terminar o livro do profeta Zacarias. Não sei exatamente por quê, né? Que o livro foi separado em somente 2 sessões. São bastante capítulos, né, para um dia só, mas eu acredito que porque os versículos, os capítulos são pequenos, não são tão grandes, e para que a gente entenda um pouco mais o contexto da profecia e do que o Senhor está falando com Zacarias. Vamos lá, então? Hoje nós vamos ler Zacarias do 8 ao 14, tá? Então a gente vai seguir aqui com a leitura, em nome de Jesus. Zacarias, capítulo 8, diz assim: Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo, como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: Vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de judeu e dirão: Nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Capítulo 8, o Senhor começa, a liberar uma palavra de bênção mesmo, de esperança para o remanescente de Israel. Não somente para aquele período da volta do exílio, mas eu creio que o profeta Zacarias fala muito sobre o tempo do fim.
fala muito sobre a época da restauração da terra, fala muito sobre a volta de Jesus, né? Em vários aspectos a gente olha para essas profecias e vê o livro de Apocalipse muito próximo do que ele profetiza. Então o Senhor está liberando uma palavra de júbilo, alegria, de esperança para Israel. Capítulo 9. A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, e que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida entre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo, como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Capítulo 9 fala então dessa primeira vinda, né? Na verdade, do Senhor. Ele fala sobre Jesus estar entrando em Jerusalém montado no jumentinho, né? E ao mesmo tempo ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus, trazendo essa restauração para Israel, para Jerusalém, né? Essa terra que será tão abençoada. A partir de lá o Senhor vai governar toda a terra, restaurando todas as coisas. Capítulo 10. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, que envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei.
Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão ao Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. O Senhor tem cuidado do seu povo, né? O Senhor diz que ainda que eles tenham sido dispersos, ainda que eles tenham ido para terras distantes, o Senhor tem uma promessa para Israel, o Senhor tem uma promessa para as tribos, né, de Israel que permaneceram fiéis, que foram os remanescentes do Senhor, que entenderam que o Senhor era Deus. O Senhor tem uma promessa poderosa de torná-los numerosos de novo, como a areia da praia, né? Como as estrelas do céu. Assim será o povo do Senhor sobre a terra novamente, na volta de Jesus. Capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastoreie o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. E eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata, e o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso quebrei minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que estão solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Capítulo 11, o Senhor está dando uma palavra, né, através de Jeremias, que parece para nós que o favor de Deus, ele deseja alcançar, né, as pessoas, mas nós é que lançamos fora o favor de Deus. Zacarias fala sobre as 30 moedas de prata, né, que o próprio Senhor manda ele lançar para o oleiro, jogar ali no templo, né? Então, alguns versículos me remetem à primeira vinda de Jesus
e também a segunda vinda de Jesus. O livro do profeta Zacarias, assim como de Daniel, falam do tempo presente, mas falam muito mais do tempo do fim. Então a gente precisa estar sempre ponderando, olhando os textos, para que a gente possa achar, né, o fio da meada para conseguir compreender o livro e fazer uma boa interpretação. Esse é um tipo de livro que a gente precisa realmente ter paciência para estudar, para ver versículo a versículo, e assim o Senhor vai nos ensinando. Capítulo 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia porei um pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Meguido. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. Capítulo 12 está falando da destruição dos inimigos de Jerusalém. O Senhor trará justiça e juízo sobre a terra. Capítulo 12 fala um pouco sobre a batalha final, né? Por isso que eu falei que parece muito com Apocalipse. Se a gente for olhando os textos, a gente vai ver similaridade com eles. Então, vale a pena a gente ler Zacarias, e você que nunca leu Apocalipse, aguardar um pouco, fazer a leitura, e aí quando você lê Apocalipse junto, né, ou quando você lê, terminar aqui com a gente a leitura, então você vai compreender um pouquinho mais o que alguns versículos estão dizendo, porque fala sim do tempo do fim, dessa batalha final, onde o Senhor vai trazer juízo sobre toda a terra. Capítulo 13. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai, sua mãe, lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo, a terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor
e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, novamente, né, a gente vê aqui palavras que a gente vai ver ser repetidas pelo próprio Senhor, né, profetizando, lembrando as palavras do profeta Zacarias a respeito de ferir o pastor, e nós vamos ver as ovelhas se dispersarem, a palavra diz, né? Jesus disse isso a respeito de Israel, que estava sendo, de alguma maneira, ele sendo ferido, e as ovelhas então se dispersariam, elas não ficariam ali unidas, porque os seus inimigos, né, feriram o seu pastor. Capítulo 14, para a gente finalizar hoje. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada uma atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas, e a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor,
dos exércitos. Capítulo 14 fala sobre o reino de Deus sobre a terra. Haverá um templo construído, o Senhor vai reinar a partir de Jerusalém, depois da sua volta, né, quando Jesus voltar, e todas as nações vão afluir para lá, para buscar conhecimento, para buscar discernimento, para adorar o Senhor, o único rei que estará sobre todas as nações, toda a terra. Amém? Por isso que eu falei que parece muito, né, com Apocalipse, porque Zacarias está profetizando, sim. Boa parte das suas profecias e dos seus escritos tem a ver com o tempo do fim, tem a ver com a segunda vinda de Jesus, com o reino que Deus vai implantar na terra e Jesus vai reinar. Amém? Deus abençoe, gente. Ótimo sábado aí para vocês. Nós vamos continuar amanhã, domingo. A gente começa o livro da Rainha Esther, né? A gente vai ver a história dessa rainha que no seu tempo, pós-exílio, ela é usada pelo Senhor para trazer livramento ao seu povo. Novamente, né? O seu povo é perseguido e essa mulher, essa jovem, vai ser a pessoa usada nesse momento da história para trazer luz sobre o povo de Israel. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.